Olá, bom dia. Meu nome é Gabriel e eu vou estar falando um pouco de algumas das ações táticas que são muito encontradas no futebol atual. Para dar início, a primeiro tipo de ação tática que eu vou falar é a marcação por zona. O que é a marcação por zona? A marcação por zona consiste onde cada jogador é responsável por uma região do campo. Não precisa ser com marcação alta no campo de ataque, ou exclusivamente marcação alta no caso, ou exclusivamente marcação baixa. Vai depender do momento do jogo onde você vai querer adotar esse tipo de marcação. Que nada mais é do que essa marcação vai acontecer dependendo de onde a bola estiver. Ou seja, se ela está no lado esquerdo da sua defesa, quem vai marcar é quem está por ali. Lateral direito, ponta direita. A bola foi para o meio, tem os volantes, tem o meio de campo. Foi para a esquerda, tem o lateral esquerdo, tem o ponta esquerda e assim sucessivamente. Onde a bola for, vai ter um grupo de jogadores já designados anteriormente nos treinamentos, nas conversas, para fazer essa marcação. Isso significa que se a bola está em um lugar e vai para outro, se ela está no meio e vai para a lateral, não precisa seus meias de campo, seus volantes saírem correndo, até porque não daria tempo. O outro time provavelmente ia avançar, ia fazer o gol, ia quase fazer o gol. Então cada jogador é designado por uma faixa de campo, digamos assim. Lógico que isso varia também, até para fazer uma cobertura, que eu vou falar depois, e algumas outras coisas, mas é basicamente isso. Cada jogador é responsável por uma região do campo. Dando continuidade, a próxima tática é a marcação individual, onde é único e exclusivamente um jogador é responsável por um outro jogador. Isso é muito comum no futebol, nas bolas paradas, seja ela escanteio, falta, onde cada jogador já é pré-designado quem ele vai marcar. Então o atacante recua e vai marcar um outro atacante. O zagueiro, geralmente o melhor cabeceador do seu time, vai marcar o melhor cabeceador do outro time, porque a chance de você tomar um gol é muito menor. E acontece é muito visto também no craque do outro time, no melhor jogador do outro time. Você tem um outro jogador muito bom do outro lado, o que você faz? Você não vai deixar ele sozinho circulando no campo para ele pegar a bola onde ele quiser e tentar fazer todas as jogadas. Você vai pegar um marcador seu, provavelmente o melhor marcador, e vai colocar do lado dele. Por exemplo, se o bom jogador do outro time, o melhor do outro time é um meio de campo, você coloca um volante do lado dele. Um volante seu, bom marcador. Porque aí se o cara for na zaga pegar a bola, seu volante vai atrás. Se ele for na direita, vai atrás. É aquilo que a gente fala que se o jogador for sentar na arquibancada, você vai sentar do lado dele. Se ele for ao banheiro, você vai também. Se ele for substituído, você é substituído também. São essas brincadeiras que a gente faz no meio do futebol para conseguir entender perfeitamente o que é a marcação individual. O próximo quesito é a marcação pressão, que é a ação defensiva de diminuir ao máximo o espaço entre o grupo de jogadores e seu adversário. É muito comum ser utilizada a marcação pressão no campo de ataque, ou seja, o outro time vai sair com a bola, um tiro de meta, uma falta, você adianta seus jogadores, você leva o máximo de jogadores possíveis, lógico, sem comprometer a estrutura defensiva, mas você vai adiantar esses jogadores porque você vai estar mais perto do gol adversário. Então, se você forçar um erro do adversário ali, a chance de você fazer um gol é muito grande, porque você vai estar perto do gol já. Ou vamos supor que você adiantou sua marcação e a equipe adversária não foi sair tocando, deu um chutão para frente. O que você faz? Você disputa essa primeira bola, essa bola que está no alto. É o que a gente fala que ganhar a primeira e a segunda bola. A primeira bola é essa bola que está no alto, que vai vir disputada provavelmente de cabeça. Então você ganha essa bola. A segunda bola depende de onde essa primeira disputa for. Foi uma cabeçada para frente, tem que ter alguém para pegar, digamos que o rebote
dessa primeira bola, certo? Então você disputa a primeira, ganha a segunda, aí sim você coloca a bola no chão, começa a trocar passe, começa a trabalhar para ir tentar fazer o gol. E, e a quarta e última ação tática que eu vou apresentar é a ação de cobertura. Ou seja, quando o marcador é vencido pelo adversário e um companheiro de equipe tem condições de desarmar. Isso é quando um atleta do outro time é bom, ou até nem é tão bom, mas deu sorte, conseguiu fazer o drible, e aí seu jogador foi driblado. Então, para ele não, para o adversário não ficar livre com a bola para ir em direção ao gol, vai ter sempre um jogador seu na cobertura. Por exemplo, o ponta adversário driblou o lateral, seu zagueiro tem que estar na cobertura. Ou até ao contrário, o ponta driblou o ponta, o lateral está na cobertura, e assim sucessivamente. É muito utilizada, a cobertura é muito vista na questão da bola longa. Ou seja, seu adversário tem jogadores muito rápidos, eles vão lançar essa bola para esse jogador ganhar em velocidade. Ou seja, tá o seu lateral marcando ponta, só que o ponta é mais rápido. A bola é lançada nas costas desse lateral. O seu zagueiro tem que estar bem posicionado e bem ligado no jogo para realizar a cobertura. A cobertura nada mais é do que quando um atleta sai de um marcador, logo em sequência tem outro marcador para roubar essa bola. Bom dia, professor. Bom dia, alunos. Venho aqui dando continuação à nossa apresentação da atividade 3 e falando um pouquinho sobre a compactação. A compactação, como o próprio nome já diz, né, ela traz uma questão tática compacta. Né, o método que possui como referência a bola e a sua dimensão ela pode ser longitudinal, de linha de fundo a linha de fundo e transversal de lateral a lateral do campo. Podemos dizer, por exemplo, que uma equipe compacta é aquela que joga se aproximando os seus setores. E quando se está sem a posse de bola, ela se organiza de forma que não deixa espaço. Né? A compactação se torna primordial para evitar que a equipe adversária crie espaços com a sua movimentação. Porque é um jogo que, se a equipe adversária procura espaço através de uma movimentação rápida, que vamos falar logo em seguida, o outro time tem que estar mais compacto para preencher os espaços do campo, evitando assim espaço que se cria até o gol adversário, sendo uma boa e adequada estratégia defensiva. Como eu falei, a compactação é uma estratégia defensiva e já nós temos uma movimentação constante, como também, pelo próprio nome, nos leva a essa necessidade, o porquê ter uma movimentação constante. O princípio tático da mobilidade explora a tríade bola, tempo e espaço, por meio de movimentações estratégicas criadas que vão gerar ataque e atacam os espaços visando desequilibrar uma defesa adversária. Agora, invertendo o exemplo. Se o meu adversário tem uma defesa compacta, eu tenho que ter uma movimentação constante, correr essa bola de um lado para o outro, infiltrações, todas as formas, através dessa movimentação constante, para desequilibrar essa defesa compacta ou essa defesa de marcação-pressão, de outras formas, do adversário. E se eu não tiver uma movimentação constante, ficar com um toque de bola lento, o jogador não passa, outro, você não vai conseguir nunca se infiltrar, nunca se entrar na defesa adversária. Então, para a execução de um ataque de qualidade, é preciso que haja uma movimentação racional e constante dentro do campo, criando uma amplitude para a abertura da defesa adversária e profundidade para recuar com a defesa adversária cada vez mais. Você tem que empurrar essa defesa, você tem que dispersar ela, deixar ela perdida, deixar ela com espaços para os seus jogadores, de forma individual ou coletiva, se infiltrarem nela, preenchendo sempre o meio, o espaço de maior perigo no jogo. E, nesse ponto, como o futebol é um jogo de oportunidades, deve estar sempre atento a qualquer jogada de ambos os times, para que haja fluidez na partida e consequentes gols e viradas de jogo. Um jogo que não tem uma movimentação constante, dificilmente ele terá muitos gols.
A saída de jogo, ela pode ocorrer de várias formas, é uma tática que sempre está atrelada às situações atuais do jogo. Ela ocorre diversas vezes dentro do jogo e ela pode ocorrer com os laterais, com os zagueiros, pelo goleiro. Nos últimos anos, o futebol evoluiu muito com a saída de jogo, principalmente através dos goleiros, né? Os goleiros passaram a utilizar mais os pés, iniciando a armação do time desde lá de trás. Um exemplo clássico que a gente tem disso foi o Rogério Ceni, um dos nossos principais goleiros nesse ponto de saída de bola com os pés. E essas são formas de você ganhar espaço, avançar contra a equipe adversária. Se você está saindo com o seu goleiro, você tem um outro jogador de linha lá na frente, te dando mais uma opção de passe. Caso o time esteja querendo ganhar tempo e manter um jogo mais parado, menos dinâmico, a saída de bola pode ocorrer mantendo essa posse de bola sem pressa, tocando de um lado para o outro, alternando sempre esse lado. Se você quer um time mais objetivo, você pega ali um segundo volante amador, por exemplo, e sempre enfiando bolas, seja para os alas, seja para os atacantes com lançamentos. E outro método é o contra-ataque, né? O contra-ataque ele é uma estratégia de surpresa contra o ataque feito a você. Ou seja, o contra-ataque ele é também uma tática tanto defensiva quanto ofensiva ao mesmo tempo, que você está defendendo, mas querendo surpreender para atacar, basicamente. Ele é executado pelo time que se encontra em uma posição defensiva, servindo como resposta ao ataque adversário. Ao recuperar a posse de bola, os jogadores avançam rapidamente pelo campo, de forma objetiva, já buscando em direção ao gol, aproveitando o espaço deixado pelos oponentes, que se armaram para atacar e acabam dispersando sua defesa. Ou seja, é uma tática rápida, direta e objetiva, e que pode gerar uma reviravolta no jogo, pois há o domínio súbito da bola e consequente dificuldade do time que perdeu a bola de recuperar ela, ou de se organizar defensivamente. É uma tática decisiva, com grande possibilidade de gol, e utilizada às vezes como forma principal por vários times, principalmente times que têm jogadores de velocidade pelos lados do campo, pelo meio. E agora a gente vai continuar com as outras opções táticas. Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre táticas utilizadas no jogo de futebol. Vamos estar falando sobre 3 táticas específicas: a infiltração, a triangulação e o sistema de jogo. Bom, vamos começar então pela infiltração. O que é infiltração? A infiltração, basicamente, são movimentos realizados nos quais os jogadores penetram os espaços vazios na defesa do time adversário. A infiltração, então, é o movimento de progredir em direção ao gol sem a bola, esperando o passe e no tempo exato, quebra qualquer defesa que venha marcar, que marque a zona. Ou seja, a infiltração nada mais é do que o movimento de você avançar sobre o espaço do adversário sem você ter posse da bola. Ou seja, você vai ver um espaço onde vai ser melhor para você acabar se infiltrando, recebendo o passe do seu companheiro e acabar indo em direção ao gol. Então a infiltração é isso, é quando você encontra uma brecha no campo adversário e você faz aquela infiltração sem ter o posse da bola, esperando que o seu companheiro que está com a bola consiga lançar o passe para que você possa progredir em direção ao campo, ao gol adversário. Agora vamos estar falando sobre a triangulação. A triangulação é uma ação tática muito dinâmica que facilita o passe da equipe e o seu avanço na área de sistema adversário, usando-se de 3 jogadores posicionados num setor. A efetividade dessa tática está fortemente ligada à movimentação de um ou mais integrantes, dificultando a marcação e posse de bola da equipe adversária. O que acontece? Nesse sistema, 3 jogadores irão se posicionar como se fosse a marcação de um triângulo. Eles formarão um triângulo onde eles vão poder ficar tocando a bola entre si, sem que a equipe adversária tenha uma boa marcação, ou seja, deixando sempre um deles livre. Ao momento que você toca a bola, um vai estar livre, pois os outros vão estar com marcação. Então, fazendo essa marcação de triangulação, vai ser uma tática fácil para você conseguir avançar
sem ter muita marcação do adversário e conseguir fazer assim os passes para o companheiro. O próximo sistema tático a gente chama de sistema de jogo. Os sistemas de jogos são formações que um treinador pode escalar sua equipe dentro de campo conforme o futebol foi sendo estudado e evoluindo tecnicamente. Os esquemas táticos foram se tornando mais ofensivos, outros mais defensivos e com um equilíbrio entre atacar e defender. O primeiro sistema tático lógico foi o 4-2-4, quando se acreditava que o objetivo do futebol era marcar gols, não se preocupavam com a defesa do time. Esse esquema começou a perder espaço para o 3-4-3 e 4-3-3, até ser extinto pelos treinadores especialistas. Ou seja, o sistema 4-2-4 ele era voltado especificamente só para aquele de marcar gol. Não tinha aquela coisa de manter uma proteção dentro do seu campo, onde poderia barrar o time inimigo. Era só vamos para ataque e vamos para o gol. Se o jogador inimigo avançasse dentro do nosso campo, não estaria muito protegido. Todos os sistemas possuem diferenças em sua configuração, principalmente no meio-campo e também na forma de como cada jogador é orientado. O sistema 4-2-4 é composto por 4 defensores, 2 meio-campo e 4 atacantes. Foi um esquema popular nas décadas 40 e 50. Os laterais atuam na defesa junto aos zagueiros, no meio-campo só direita e esquerda, onde ambos ficam na sombra, pois nessa área já tem os 4 atacantes. Além disso, eles precisam cuidar para impedir o contra-ataque adversário. No ataque, ambos avançam quando seu time não ataca. 2 deles voltam para o meio-campo e 2 ficam mais avançados. Já o sistema 4-3-3 tem 4 jogadores na defesa, 3 jogadores no meio-campo, 1 ou 2 volantes e 3 jogadores no ataque, 2 pontas e um atacante. Popular no final da década de 60 e início da década de 70, usado pela Holanda na Copa de 1974. Ofensivamente, os pontas e os laterais sobem para o ataque, desarmando a defesa adversária. O lateral adversário é pressionado a marcar 2 jogadores, e na defesa, os 3 homens de frente auxiliam na marcação dos laterais volantes adversários. O 4-4-2, sistema tático desenvolvido para neutralizar ações ofensivas do sistema 4-3-3, popularizou entre os anos 80 e 90 e ainda muito utilizado atualmente. Usa 2 laterais, 2 zagueiros, 4 meio-campistas e 2 atacantes, e além, claro, do goleiro, sendo que 2 são meias de defesa, ou seja, volantes. O próximo sistema é o 3-5-2. Tem 3 jogadores na defesa, 5 jogadores no meio-campo e 2 jogadores no ataque. Surgiu na Europa como opção mais defensiva para 4-4-2. Os laterais estão mais à frente e passaram a ser chamados de alas. O líbero é fundamental, pois é o jogador que orienta a defesa, desarma adversários e cria jogadas de ataque. Para esse ataque funcionar, ao meio-campo deve ter jogadores com capacidade de marcação. O sistema 4-5-1 é um sistema de jogo relativamente moderno. Utiliza 4 defensores, 2 zagueiros centrais e 2 laterais, 5 jogadores de meio campo e 1 atacante. Permite uma melhor marcação dos jogadores quando o time não tem a bola. Normalmente é usado o sistema de backline. Todos os jogadores atrás da linha da bola participam diretamente da marcação, às vezes com exceção do atacante. Seleções como a França, Portugal, Itália e Noruega usaram ou usam essa formação com seus adversários direto. Então, pessoal, isso é o que eu venho passar para vocês e até o próximo vídeo.